O nosso tema é um tema que conversa, então, com o corpo, né, com a neurociência, com a medicina, de alguma forma. Claro que nós não somos especialistas nisso, né? Quem se aproxima um pouco mais é Fabrício, porque é professor de educação física, mas a gente tem estudado muito, né? Procurado, pesquisado muitas dessas novidades, desse conhecimento impressionante que a neurociência tem disponibilizado para nós, para a gente entender um pouco mais. E, claro, tentando relacionar isso com o conhecimento espiritual, com a inteligência espiritual. Então, a gente vai falar, o tema da noite, né, o tema dessa aula é como o corpo comunica a neuroconexão com o todo. Então, a neurociência, ela é um grande respaldo científico da aula, além dos autores que trabalham, né, dentro do viés da psicologia transpessoal e da inteligência espiritual também. E aí eu queria começar falando uma coisa. Nós estamos acostumados a pensar que nós temos 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Mas a neurociência, ela já fala em 7 sentidos. E para a neurociência, esses 5 são os menos importantes. O que ela considera como os principais sentidos, ela denomina de interocepção e propriocepção. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui no meu papel, porque a gente, né, está aprendendo agora junto com todo mundo. Então, a interocepção, o que seria? Seria a capacidade que o corpo tem de perceber como estão os órgãos, como é o funcionamento interno do corpo. Então, por exemplo, você tem uma dorzinha de estômago, um mal-estar, esse sentido manda informação para o cérebro que dá uma devolutiva para o corpo todo. E o da propriocepção é um sentido que lida com os estímulos mais musculares, como estão os nossos gestos, a nossa expressão facial. Então, se a gente muda a expressão facial, o cérebro já entende que tem uma emoção diferente rolando ali, né? Então, muito interessante isso, porque a neurociência está levando a gente para um rumo em que é muito importante entender muito mais do interno, desse microcosmos que a gente tem, do que do externo. Não que o externo não seja importante, né? Mas eu acho que a ciência, né, ela já gastou muito tempo estudando estímulos externos. Agora está na hora da gente mergulhar. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para o Rogério, então, nesse sentido, né, Rogério? Você acha que é algo que é isso, que tem coerência, que faz sentido isso que a gente está falando? É hora de mergulhar nesse universo celular? Pô, Cris, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito boa, né? Boa noite a todos. Cris, Fabrini, bom estar aqui com vocês. A neurociência está avançando muito, Cris, né? Então, interessante, ela está comprovando alguns conhecimentos lá de trás e está se confrontando mesmo uma biologia tradicional, né? Quando você fala aí da percepção do cérebro percebendo como é a nossa expressão corporal, é interessante notar que se você é uma pessoa sisuda, fechada, anda de cara amarrada, o seu cérebro vai registrar, por exemplo, que você está com raiva. É a sua expressão. Então ele vai ativar uma região do seu cérebro da raiva. Então isso vai estimular mais ainda a raiva em você. Então é muito interessante a gente entender que quando você se abre em sorriso, quando você muda a expressão facial, o seu cérebro reconhece e trabalha isso de uma forma positiva. É muito interessante e eu sou muito fã de um biólogo que trata também disso e outras coisas, que é o Bruce Lipton. O Bruce Lipton escreveu um livro fantástico que chama Biologia da Crença, né? Então ele vem tratar do seguinte: os cientistas sempre trouxeram, Cris, que os genes, né, controlam a nossa vida, que o nosso material genético está no núcleo da célula e que eles é que determinam as doenças, o que a gente vai sentir, ou seja, nós seríamos vítimas da hereditariedade, né? Só que a nova ciência, a nova biologia, ela está muito interessante, trazendo um componente novo, que é a membrana celular. Como que a estrutura que controla o comportamento e genética do nosso organismo é essa membrana celular. Ela é um verdadeiro cérebro, ela registra as emoções, ela registra a nossa memória, né? Ela considera
todo esse mecanismo da célula, mas de uma outra forma. A ciência, ela trata da parte física, dos elétrons, dos prótons, das moléculas de uma forma física. Já essa nova biologia, ela traz a mecânica quântica. Então, ela vai estruturar todo esse arcabouço em cima, todo esse pensamento, essa forma de enxergar, a partir dos campos energéticos, campos de energia que interferem nas células, a partir da membrana celular. Entendeu? Essa membrana celular, ela faz todo um trabalho de inteligência, inclusive de proteção das células. Então, existe uma inteligência natural das células a partir dessa membrana que hoje está sendo descoberto quão ela é importante e como ela tem funções tão delicadas e fundamentais para a nossa saúde. O corpo, ele sempre reage ao meio ambiente. É isso que a gente aprendeu e o Bruce Lipton fala, né? A gente trabalha com o corpo recebendo as impressões ambientais. Mas o que determina muito da nossa célula, que determina muito, é a forma como eu percebo as coisas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa medrosa, então eu tenho um impacto energético, eu tenho um impacto emocional a partir do meu medo. Então, isso tudo vai gerar interferências, modificações no DNA. Esse DNA, ele vai sofrer esse impacto energético a partir das minhas emoções. E é aí que exatamente pode desencadear um adoecimento, por exemplo, um cálculo renal. A gente tem visto isso aí. Então, a intenção que a gente põe em tudo que a gente vai fazer gera uma indução que pode levar não só a um adoecimento, mas pode levar também à cura. Então, nós podemos receber uma impressão positiva, trabalhar essa impressão positiva na célula e, a partir daí, gerar cura. Todo mundo já deve ter ouvido falar daquela experiência que o cientista japonês fez com a água, com as moléculas da água, onde ele colocou os sons, tanto os sons positivos de uma Ave Maria, de uma oração, e sons também pesados, negativos, né? De uma voz do Hitler, de um grito, de uma ameaça. E aí ele fotografou as moléculas da água e viu que haviam formas delas para as impressões positivas e havia formas horrendas, feias, para as impressões negativas ali. O que ele chegou à conclusão? Nosso corpo é mais de 70% de água, Cris. Então, nosso corpo recebe os impactos dessas vibrações, dessas ondas, tanto nossas quanto de externas também. Outro ponto que também impacta no nosso ser, na nossa saúde, na nossa célula, são as nossas crenças. Nós temos crenças conscientes que a gente aprendeu na infância, que a gente trouxe da cultura, mas tem as nossas crenças, aquilo que a gente traz no subconsciente. Então, trabalhar essas crenças, a forma de olhar, também nos gera saúde, gera uma mudança no comportamento, uma mudança vibracional, uma mudança do campo que a gente vive. Nós estamos imersos numa energia completa, ela percorre e preenche todo o universo. Então, um exemplo disso também é o efeito placebo. Como que funciona o efeito placebo? Se eu te dou um comprimido, você toma e melhora, mas muitas vezes aquele comprimido é uma partícula de açúcar, a sua mente trabalhou e gerou uma melhora nos sintomas, mas na verdade não existe um medicamento ali. Então, 30% da melhora normalmente vem do efeito placebo. A neurociência tem se desenvolvido muito, estudado essas influências da própria célula e a nossa saúde. Então, isso comprova o seguinte, Cris, que a gente querer ajudar, viver uma vida mais plena, mais positiva, faz com que a gente seja melhor no mundo, tanto na relação com o outro, como também conosco mesmo, com a nossa própria relação interna. E isso gera o quê? Saúde para nós. Muito legal, né?
Esse conhecimento é revolucionário, né? Eu diria revolucionário, porque ele nos dá essa possibilidade de perceber o quanto que as nossas crenças e os nossos pensamentos vão moldar a nossa biologia. E Uhum. isso coloca a gente no centro dos processos, né? A gente pode usar isso para nos desequilibrar ou para gerar saúde, né? Ou para reconhecer sinais que podem algum dia eclodir numa doença física. Então, isso é muito bacana, né? E o É um Bruce novo olhar, é um novo olhar sobre a matéria. É uma forma sim, diferente de você ver como que a matéria funciona e os campos de energia que estão aí, que funcionam. Então, está comprovando conhecimentos aí já bastante antigos que a gente traz aí, que a gente já tem. o Bruce Limpton, ele fez isso, né? Ele buscou ele pegou as bases científicas e fundamentou a inteligência espiritual. Ele aproximou os dois vieses, né? Ele uniu, né? Na verdade, essas coisas já estão unidas. A gente que separa, né? Mania de Sim. separar, de dividir. E ele fez um trabalho muito bacana. No finalzinho, pessoal, o Rogério, não sei se o Rogério Fabrini vai falar um pouco mais sobre esse livro, né? Do Bruce, A Biologia da Crença, né? Então, e aí agora a gente queria fazer uma pergunta para o Fabrini. Fabrini, diante desse conhecimento que já é científico, que tem o respaldo da ciência, mas que, né, espiritualidade, né, de certa, né, espiritualidade que eu digo assim, né, o conhecimento espiritual já disserta há muito tempo, né, com muita Uhum. propriedade, como que é possível a gente assim identificar sinais no corpo de que algo não vai bem antes da doença estar lá? Né? Porque a gente tem que ir para a prática aqui, a gente Isso. precisa aprender isso, né? É, Aplicar esse conhecimento. Como que isso é possível? eu acho interessante porque a gente começou essa conversa aqui e você, Cris, chamou atenção como que nós hoje, né, imersos nesse mundo tecnológico, com um monte de coisa que a gente está tendo que fazer, com a velocidade que as coisas estão tendo hoje, a gente acaba tendo que dar conta muito mais do que é externo do que é interno dentro da gente, né? E isso vem trazendo repercussões para isso que o Rogério trouxe. A gente está sendo influenciado permanentemente pelas coisas, pelo ambiente que a gente está vivendo, pelas músicas, pelos sons, por tudo que acontece do nosso lado, a gente é afetado. A questão é de que a gente ainda não está atento o suficiente para perceber o impacto que isso causa na intimidade da gente. E, consequentemente, isso vai trazer implicações para o corpo da gente, né? Como é que essas influências elas estão deixando marcas no corpo da gente? E tem um pesquisador que é o William Reich, que foi um discípulo de Freud e acabou se descendindo dele, né? Ele gastou muito do seu tempo, né, como terapeuta, ele também era psicanalista, né, assim como Freud e tal, e chegou um determinado tempo que ele reconheceu que era importante dar um passo além daquilo que Freud tinha pesquisado até então. Ele foi percebendo que muito dos nossos comportamentos emocionais, eles deixavam marcas no nosso corpo. As pessoas, por exemplo, que lidavam com a vida de uma maneira entristecida, meio depressiva, isso configurava um modo de organizar fisicamente a pessoa. Ele foi gastando tempo nessa relação com os pacientes para compreender como que essa maneira daquele paciente de lidar com os problemas dele, como é que isso acabou configurando a estrutura física dele. Então, por exemplo, as pessoas que são mais entristecidas, que são depressivas, elas tendem a ter uma postura corporal com os ombros mais para dentro, mais encurvadas para dentro, né? E o que que ele foi percebendo à medida que ele foi ajudando essas pessoas? De que era possível, através do corpo, ajudar as pessoas a identificarem esse tipo de comportamento no primeiro momento, né? Ou essa maneira de lidar com a vida a partir ou da tristeza, ou da depressão, ou da raiva, seja lá da emoção que for, né? E ele foi construindo uma terapia corporal
aonde ele ia localizando e ajudando os pacientes dele a localizar esses tensionamentos no corpo das pessoas, que ele deu o nome, que é um grande termo, né, na teoria do Reich, que é de couraça emocional. Então, o que ele foi dando conta de entender? Essa compreensão, essa maneira de ser emocional das pessoas acabava criando um jeito da pessoa se organizar fisicamente. Mas você está falando E aí ele... assim, que os tecidos musculares, os músculos, eles vão se fechando, eles vão contraindo na medida... Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, uma determinada emoção, quando ela é vivida e experimentada repetidamente por uma pessoa, isso vai trazendo uma configuração corporal para a pessoa, né? E aí, como que terapeuticamente o Reich foi descobrindo como ajudar essas pessoas? Ele foi pressionando, massageando aquela tensão das pessoas e convidando as pessoas a entrarem novamente em contato com aquela energia emocional que estava ali naquele momento armazenada e contida. Então, à medida que a pessoa ia tomando contato com aquela energia, a partir do corpo, que o Reich ia massageando e pressionando, ele foi percebendo que aquela energia ia se dissipando e, com o passar do tempo, aquelas pessoas iam dando conta de novamente se autorregularem. O que é se autorregularem? Elas foram sendo capazes de experimentar aquelas mesmas situações, mas não se deixar levar por aquele tipo de emoção, tá certo? Então, isso foi algo que, para nós que trabalhamos, né, terapeuticamente, que ajudamos as pessoas a se reconhecerem, o corpo ele foi se tornando cada vez mais um instrumento não só de localização e de somatização das coisas, né? Mas ali, a partir dos exercícios do Reich, a gente foi tendo condições de ir descobrindo também de que o corpo ele era um portal. E ali era uma porta de entrada para a própria pessoa indo através do corpo, de tomar contato fisicamente e emocionalmente com essas emoções, indo ali dissipando energeticamente, indo encontrando um caminho que a gente vai chamar aqui de saúde, né? E aí isso é interessante, porque no livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, ela vai falar dessa mesma questão, mas agora no nível um pouquinho diferente. Ela vai dizer que, muitas das vezes, a gente tem dificuldade de lidar com determinadas situações nas nossas vidas, né? Mas que isso também fica alojado, em certa medida, no nosso corpo. Ela vai chamar desses bloqueios que a gente tem de bolhas de consciência energética. O que isso vai configurando, que implicações que isso traz para a saúde ou para a doença da gente? À medida que eu vou tendo dificuldades de lidar com as situações da vida, essas bolhas vão construindo um casulo, que a gente chama aqui de proteção, da pessoa com relação à vida que ela está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, essa bolha, que ela chama bolha de consciência energética, vai também afastando essa pessoa daquilo que é de mais saudável dela, né? Então, assim, hoje, a partir das contribuições do Reich, da Bárbara Brennan e de um monte de outros terapeutas, né, que vêm tomando o corpo como referência, a gente vai tendo condições de prestar um pouquinho mais de atenção nos sintomas que o corpo sinaliza para a gente. Eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor no dedão do pé, no dedinho do dedo, e a gente quer prontamente ficar livre disso. Então eu vou tomar um remédio para poder ficar livre disso. Quanto o convite que esses terapeutas, né, que esses outros pesquisadores, como o Bruce Lipton, que o Rogério está apresentando para nós, o convite é outro. Opa, peraí, presta atenção, entra em contato com essa dor que está te incomodando aí, veja o que ela está querendo te dizer sobre algo
que você, nesse momento, precisa de resolver intimamente para seguir o fluxo novamente da sua vida, de uma maneira equilibrada e saudável. Então, todo incômodo físico, emocional, mental, é um sinalizador. Ele tá trazendo uma mensagem, ele é um mensageiro de que algo não está bem. Então, É prestar isso. atenção, né? Prestar atenção nesses sinais. Eu acho que daqui a pouquinho vocês vão, né, dar dicas de técnicas que a Sim, gente pode usar, né? Mas essa coisa da autopercepção, né? E uma meditação, quase que um processo meditativo, né? De refletir, de perceber, de buscar a causa. Inclusive, tira a gente de um papel, assim, de um lugar, melhor, de vítima das coisas, né? Coloca a gente num lugar de responsável, né? E se aquilo foi Posso, gerado por mim, eu também sou capaz de me curar. A gente não está dizendo sim. que a gente vai abandonar a medicina convencional, não é isso. Mas a gente tem que ser protagonista. A medicina, ela oferece recursos, ferramentas, conhecimento, a própria empatia ali no atendimento, né? Enfim. Mas a gente tem que ser assenhorado desse processo, né? É isso Cris, aí. posso complementar uma coisinha que eu lembrei aqui, Fabrini? Posso? Claro. É interessante a gente observar que, dentro da busca pela inteligência espiritual, muitas vezes a gente quer a transcendência, quer buscar o que está além, e não tem nada de errado nisso, tudo é certo. Mas a gente esquece um elemento importantíssimo que está próximo de nós e que tem uma sabedoria incrível, que é o corpo. Então, as religiões, elas criaram uma certa rejeição pelo corpo, como se o corpo fosse pecaminoso. O corpo e as sensações são um livro de conhecimento, de autoobservação e de riqueza para nós, que muitas vezes a gente não consegue ainda, não foi alfabetizado para entender essas sensações. Foi o que o Fabrício colocou. Então é Uhum. muito importante dar oportunidade para sentir, para vivenciar isso. Exatamente. Queria até. Não, mas depois eu falo sobre. Queria comentar uma situação que a gente vivenciou no IRC, mas depois eu comento sobre isso. Só para não esquecer. Bom, eu tinha, né, na nossa preparação, eu investiguei uma situação e me deparei com a seguinte informação: que 5% das doenças humanas que acometem, né, os seres humanos são doenças de fundo genético. Apenas 5%. Né? Acho que isso Uhum. reforça um pouco isso que o Fabrini falou e que o próprio Bruce, né, apresentado pelo Rogério, também já estudou e já fundamentou. Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, não sei como está o nosso tempo, eu tampei o meu relógio aqui, mas a gente não pode deixar, né, de falar das técnicas, das ferramentas que a gente tem disponível, né, para a gente exercitar um pouco mais a autopercepção, a relação, né, o conhecimento da relação daquela sensação com a emoção ou com o pensamento, e principalmente esse autocontrole, né, esse controle, não é aquele controle rígido, é o controle de ser responsável, de estar no centro do processo, do próprio corpo, que é o nosso vaso sagrado, que nos coloca no aqui e agora, que nos garante um centramento, né, livre, um pouco, sem preocupar tanto com o passado, aquela história do passado que leva à depressão, o apego ao passado que leva à depressão, ou aquela ansiedade pelo futuro, movido pelo medo. O aqui e agora é o que a gente tem de mais importante, mais real. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é possível, através das técnicas, fazer esse alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir, que é o que vai nos garantir mais saúde, mais equilíbrio e mais autocentramento. Eu vou deixar o Fabrini falar sobre as técnicas. Antes, eu queria só trazer uma informação importante que vai dar o gancho para ele. Muitos dos adoecimentos, eles surgem na nossa vida por um desalinho entre pensar, sentir e agir. Esses são os alicerces da nossa vida para uma vida plena. Como é que isso acontece? O pensar tem a ver com as crenças. Então, muitas crenças são arraigadas, vieram da infância, como eu disse, vieram da cultura, etc. Então, esse pensar, sentir e agir estão relacionados com o nosso modelo mental. Uhum. No sentir,
o que a gente vê, a maioria das vezes, é a gente reprimindo as emoções. Eu me lembrei do filme Divertidamente. Naquele filme, não sei se vocês vão se lembrar, a menina, ela perde as memórias afetivas, que eram aquelas bolinhas. Você lembra disso? Sim, Então, quando ela perde, antes de perder a memória afetiva, ela era espontânea, ela vivia as emoções, uma hora era raiva, uma hora era tristeza, e ela não tinha nenhum tipo de repressão com relação à manifestação das emoções. O que aconteceu quando ela perdeu a memória afetiva? Ela deixou de manifestar as emoções, e aí que ela começa a se fechar, ela perdeu o brilho, ela ficou triste, aí ela começou a ficar perdida, ou seja, ela perdeu as referências, as emoções elas são sinalizador, são referências para nós. E a criança tem isso de uma forma muito sim, espontânea, né? Muito clara, muito viva. Então, o que normalmente acontece é a gente reprimir as emoções, ou por um trauma, ou por uma vivência mal elaborada, ou por uma ferida emocional. E isso acaba, de uma forma, manifestando no corpo. Fabrini falou aí da couraça. Isso manifesta em uma parte do corpo e precisa ser, de alguma forma, aliviada, expurgada, drenada. Isso aí é uma bioenergia. sim. É o que o Reich fala. Chama de bioenergia, não é, Fabrini? Isso mesmo. E aí, a partir daí, como que dissolve isso? Como é que a gente consegue fazer esse trabalho? Existem técnicas para isso, existem pessoas que precisam ter um conhecimento, uma vivência muito profunda, através da técnica da respiração. O Fabrício vai falar de algumas técnicas aí, que vão dar Sim. gancho para poder fazer esse alívio, não, Fabrício? É isso. E é interessante porque como a gente fala do corpo, né, e o corpo como esse portal para a gente buscar uma transcendência maior, o desenvolvimento de uma inteligência espiritual que ela passa também pelo corpo, é necessário que a gente esteja atento com algumas coisas, né? E aí, assim, de novo, esses cuidados, eles remetem a gente a entender de que toda e qualquer intervenção que eu faço no meu corpo é caminho para essa transcendência, para isso que a gente está chamando de inteligência emocional, né? E aí talvez assim um primeiro cuidado que a gente tem que ter, e aí o Bruce Lipton é um grande colaborador para a gente poder pensar, é a gente ficar atento com aqueles sons, com as imagens que a gente tem tido acesso e que a gente tem gostado muitas das vezes de estar em contato permanente com eles, né? Quais são as músicas que eu tenho escutado, quais são as músicas que eu tenho ajudado os meus filhos a selecionarem para escutar, né? A gente tem os funks, e aí nem precisa de buscar estudar que tipo de energia que vem com isso, porque o Rogério já trouxe para nós, né, um pouco assim, através lá do experimento do Amata, né, assim, como é que as nossas células elas ficam a partir de determinados tipos de energia, né? E se por um lado tem isso que acaba sendo prejudicial para nós, por outro lado, por exemplo, o YouTube está recheado de vídeos com músicas maravilhosas, sensíveis, com altas frequências vibracionais, que elas vão nos ajudar, em certa medida, a equilibrar energeticamente o nosso corpo, nossa mente, a dar conta de cuidar, de certa maneira, da gente como um todo, né? E aí, assim, basta a gente perceber como que numa agitação que a gente está durante o dia, a gente está no carro dirigindo, sai da escola, vai buscar menino na escola, vai para o trabalho, deixa o menino em casa, volta para uma reunião, e a gente está com uma música um pouquinho mais suave no carro, como que aquilo, de alguma forma, acaba nos impactando positivamente e, consequentemente, nos nossos filhos também, né? Então, assim, prestar atenção naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê, né? Outro cuidado que ele é fundamental para nós hoje, que é assim, a necessidade que o nosso corpo tem de ingerir uma quantidade suficiente e necessária de água, né? E não é só porque o tempo está mais seco, né? Porque a gente precisa de água para poder hidratar. A gente hoje já tem informações super importantes de que a água ela é um excelente
condutor de energia. Muitas informações que os nossos neurônios eles fazem numa fagulha de segundo, só é possível porque o meio interno no nosso corpo ele é aquoso. Então, além disso, a gente já sabe hoje que a água ela também ajuda energeticamente a expelir determinadas energias que precisam de ser mandadas embora do nosso corpo físico, a gente já entendeu que não precisa delas mais, né? Um terceiro cuidado que a gente pode ter com o corpo é fazer o aterramento ou ground, né? De uma maneira muito simples, é a gente voltar com uma prática que existiu desde sempre, que a gente aqui na cidade a gente faz pouco, que é tirar o nosso sapato, tirar nosso tênis e entrar em contato com a terra, entrar em contato com a grama. Se eu estiver na praia, é poder andar descalço na areia. E isso vai me dando uma maior conexão do meu corpo, tanto físico como energético, em contato com a terra. E aí é muito bonito quando a gente aprende com a natureza. A gente está falando aqui de desenvolvimento de uma inteligência espiritual. As árvores só conseguem crescer com tronco forte verticalmente na medida de que as suas raízes elas estejam cada vez mais firmes durante a terra, lá na terra. Então a gente pode colocar os pés no chão, visualizar saindo da sola dos nossos pés pequenas raízes que vão cada vez mais se aprofundando em direção à terra. A gente fala que a terra é a mãe Gaia. Então, assim, as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos cansaços, de vez em quando, a gente gosta de colo de mãe, né? Assim, então, a gente também pode ali em contato com a terra e também visualizar de que todas essas energias negativas também, elas escorrem pelo nosso corpo e vão tomar assento e descanso lá na terra, que tem a gentileza de, como útero de uma mãe, produzir a seiva da vida, que quando a gente inspira novamente, entra pela sola dos nossos pés e nos nutre energeticamente, né? E aí tem uma outra coisa que ela tem um outro cuidado conosco mesmo que a gente precisa de reaprender a fazer, né? A vida da gente está tão doida que a gente costuma não ter tempo para absolutamente nada, nem para prestar atenção na respiração que a gente tem. E aí a gente acaba respirando dessa parte de cima aqui do nosso corpo, né? Então a gente faz uma respiração super curtinha e alta, igual cachorrinho assim, né? E aí a gente fica com 70 milhões de coisas para fazer, com 70 demandas para a gente poder cumprir. A gente respira aqui em cima o tempo inteiro. E aí qual é o impacto que isso tem numa visão integral do corpo humano? Eu dou o recado para o meu corpo, quando eu respiro somente aqui em cima, de que eu tenho que ficar em alerta 24 horas por dia. E aí a gente acaba acionando e reforçando o que os cientistas já ajudaram a gente a entender, que é o sistema nervoso parasimpático. Eu tenho que estar em alerta o tempo inteiro. Eu tenho que resolver alguma coisa o tempo inteiro. E a gente fica num estado de estresse permanente. A adrenalina circula no corpo da gente o tempo inteiro. Se fosse lá no período lá das cavernas, exatamente. Se fosse no período lá da pré-história, é como se a gente tivesse que correr de dinossauro e de onça o tempo inteiro. Mas aqui não, a gente corre o tempo inteiro, a gente tem que pagar da conta, a gente tem que ir para o trabalho, tem que resolver demanda do trabalho, chega em casa, tem que arrumar coisa, um monte de coisa, né? Mas os neurocientistas também, da mesma forma que o Rogério trouxe, eles têm, nos últimos 30, 40 anos, trazido a atenção da gente para um sistema nervoso que ajuda a gente a equilibrar esse sistema nervoso simpático, que é da agitação permanente. E eles chamam de sistema nervoso parasimpático. Isso significa o seguinte: tem um fio, tem vários fios de neurônio que saem da parte de trás, aqui próximo aqui da nuca, aqui da nossa cabeça. Alguns deles se deslocam, vão para a região dos olhos, aqui da região da face, que o Rogério já falou um pouquinho disso, e um outro tanto que vai descendo aqui pela região do pescoço
e vai chegando no nosso tronco, se conecta com o coração, com os pulmões, desce um pouquinho mais, vai para a região do estômago, do intestino e vai até lá embaixo na bacia. Mas, Fabrini, como é que a gente pode acessar esse outro sistema nervoso, que é bom, que nos ajuda a equilibrar? Eu vou fazer uma brincadeira que eu faço com os meus alunos. Vamos inspirar e na hora que eu soltar o ar, eu vou soltar o ar sussurrando o meu nome completo. Enquanto eu tiver ar, eu vou soltando, eu vou falando o meu nome completo e vou sussurrando enquanto eu tiver ar dentro do meu corpo, da minha barriga. E aí, na hora que chegar lá no finalzinho, o meu corpo ele é tão sábio que ele automaticamente me dá um impulso para eu puxar o ar novamente e eu nutro o meu corpo de oxigênio. Então, eu solto o ar devagar, vou sussurrando o meu nome, Fabrini Leonardo Silva, Fabrini Leonardo Silva, Fabrini Leonardo Silva, até perceber que é lá de baixo, assim, embaixo do meu umbigo, lá dentro, não tem mais ar. Automaticamente o meu corpo ele puxa o ar. E aí, do mesmo lugar que lá embaixo acabou o ar, é ali que vai começar a respiração. Então, eu inspiro trazendo o ar da barriga e eu ativo toda essa rede neuronal, intestino, abdômen, abro o tórax aqui todo, vou lá ativando essa rede neuronal que tem nos pulmões, no coração todo, e na hora que eu solto o ar, eu continuo ativando elas, porque daí o meu corpo vai murchando e eu vou lá para baixo. E isso eu posso fazer quando eu estou lavando roupa, isso eu posso fazer quando eu estou lavando, dando banho em menino, quando eu estou no sinal dirigindo, eu posso sentar ali e ir respirando, relembrando o meu corpo de ativar e de equilibrar, porque isso tudo a gente já sabe. O problema é que a gente vai crescendo, vai tendendo as demandas externas, a gente vai perdendo a conexão, né? E aí um último exercício que a gente está entendendo que ele é fundamental para nós é a gente ter o cuidado, o devido cuidado conosco e ajudar as nossas crianças a se prepararem melhor para dormir, né? Então, o que é ideal da gente fazer? À medida que a gente for entendendo que está chegando o horário de dormir, com 20, 30 minutos antes, já está na hora de não mexer no telefone celular, está na hora de desligar a televisão, já não está mais na hora de responder e-mail, WhatsApp, diminuir as luzes do ambiente, deixar só uma luz baixinha. Se for o caso, tomar aquele leitinho quente ou chazinho quente, né? Reavivar uma tradição que eu vivi, eu sei que muitas pessoas viveram, mas que a gente foi perdendo, né? É hora, se tiver criança em casa, de ir para o quarto da criança, deitar junto com ela. Minha filha, como é que foi o dia? Eu lembro que eu com a minha filha, a gente tinha uma conversa muito legal na hora de dormir, quais são as coisas que a gente pode agradecer no dia de hoje? O que foi de melhor no seu dia de hoje? Né? Ou voltar a ler histórias que a gente perdeu, né? O hábito de ajudar as crianças a ler história, ali antes de dormir, ler histórias com lendas, com coisas bacanas para ir motivando as crianças para ler, né? E nós... Né, Fabrini? Desculpa te interromper. A higiene do sono, né? Essa Isso. desconexão da agitação, para baixar o cortisol, para baixar a adrenalina, ativar o nervo vago, né, que é esse nervo que vai conversar com o coração, com as vísceras, que é um nervo que a gente ativa quando a gente está buscando esse equilíbrio, né? Nos Sim. ajuda a dormir melhor, nos ajuda a produzir a melatonina, né, que é o hormônio Exatamente. do sono, e é ali que a gente vai se nutrir para o próximo dia, né? Isso é fundamental. E aí, assim, lembrar daquilo que Santo Agostinho convidou a gente a fazer. Antes de fechar o olho e desligar, é na hora assim, de relembrar o que eu fiz durante o dia, quais foram as coisas que me incomodaram, o que eu posso levar de desafio para no momento desse descanso eu buscar energia suficiente para fazer diferente. Muito Né? bom.
Obrigada, Fabrini. Nada. Nossa, muitas dicas, né? Vocês anotaram tudo? Ainda bem que vai ficar gravado, depois a gente pode consultar e pode buscar praticar. A gente pode praticar tudo isso em casa, no trânsito, no trabalho, antes de dormir, mas a gente também quer fazer um convite, né, para todo mundo que conhece e que não conhece, para experimentar as imersões, né, a própria a própria pós-graduação, que a gente tem falado tanto aqui, que é um grande manancial de todo esse conhecimento, de toda essa inteligência espiritual, dividida em vários módulos. Eu queria só trazer, compartilhar com, né, com o pessoal que está conosco aqui até agora, a gente já está encerrando, né, que já passou um pouquinho do horário. A gente recebeu uma devolutiva, um feedback tão bacana essa semana, de uma pessoa que esteve na trilha da autocura, na última trilha, né, na jornada do despertar da consciência no IRC, essa pessoa buscou o Instituto, buscou a imersão para trabalhar algumas questões, estava se sentindo um pouco desconectada de si mesma, um pouco sem perspectiva, mas não tinha muito conhecimento do que realmente era a causa, de onde que estavam as raízes desse processo. E aí ela manda uma mensagem, né, para a secretaria do Instituto essa semana, agradecendo a oportunidade, porque ela foi acessar, e aí com essas tensões corporais, Fabrício, olha a coincidência, trazendo essa questão da tensão, muitas dores musculares, usando muita medicação, né, para aliviar dores, esses remédios pesados que a gente sabe que tem, que a gente acaba tomando. E aí ela, num dos momentos ligados a esses exercícios de respiração e aterramento, ela teve insights de processos emocionais que ela passou há muito tempo, que ela achava que estavam resolvidos, e aí quando ela acessou essa porção ali do inconsciente, ela teve um dreno emocional, né, se emocionou muito, chorou, drenou e tomou consciência do processo. Ela disse que o alívio que ela sentiu foi mensurável. Então, assim, a Maravilha. gente tem relatos muito concretos dos benefícios desses exercícios. Eu já pratiquei aterramento e saí de processos de ansiedade quase que instantaneamente. O efeito é imediato, né? Conectar com a terra, usar a respiração, é ficar no aqui e agora, esse assenhorar do corpo. Então, a gente tem muito recurso para trabalhar tudo Sim. isso, né? Isso. Vocês queriam colaborar com Eu alguma coisa, queria trazer mais alguma coisa? só comentar aqui, a gente falou dos avanços da neurociência, não é por acaso que a grade do curso de pós-graduação em psicologia transpessoal foi atualizada e nós incluímos um módulo de neurociência, Sim. que é um módulo que está maravilhoso, está lindo, esclarecedor e vale muito a pena, mesmo para quem não está fazendo a pós-graduação, pode fazer de modo avulso, né? E eu acho interessante porque a gente, estudando esse tema, a gente está vendo como que conhecimentos muito antigos que antes eram negados pela ciência estão sendo comprovados. Exatamente. Está abrindo o caminho para uma nova fase da ciência. Eu acho que a gente está vivenciando um momento de aproximação de ciência e espiritualidade, da fusão Sim. disso. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Olha, eu queria dizer uma coisa: a gente fica fazendo propaganda das imersões, da pós, falando disso incessantemente aqui nas aulas, e a gente sempre tiver oportunidade, a gente vai fazer, porque os relatos, gente, são inúmeros, né, do quanto que as pessoas passam por processos de autocura, né, em contato com esses saberes, com essas vivências. Claro que tem outros lugares que também ofertam, mas a gente vai falar do Instituto, onde a gente é voluntário, onde a gente também aprende, se nutre, colabora e cresce. Então, fica o convite para as trilhas, para a pós, e a gente queria saber se tem alguma pergunta. A gente queria até abrir para perguntas hoje, não sei se vai dar tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta específica para o Rogério, para o Fabrini, alguma pergunta sobre o RC, se quiser mandar aqui, de repente dá para responder uma ou duas rapidinho, né? Não sei se tem, vamos ver aqui nas mensagens se a secretaria mandou alguma coisa. Não, hoje não chegou nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se, né, não quiser elaborar agora, pode elaborar depois, manda por e-mail, manda no Instagram. A gente está sempre disponível para trocar ideias. Então, vamos finalizar? Ótimo. Ótimo. Agradecendo muito vocês dois pela preparação, pela disponibilidade, agradecendo os nossos, né, o pessoal que esteve com a gente, não só hoje, mas nas 4 aulas.
Se vocês gostaram, né? Se quiser que a gente tiver alguma sugestão, né? Quem sabe a gente depois abre lives com outros temas. A gente pode trazer outros convidados especialistas também. Se tiver demanda, a gente faz. A gente está aprendendo, mas a gente É isso aí. excelente. Aprender junto. Cris, estão perguntando aí sobre o curso de transpessoal. Talvez Pode falar, você Rogério. poderia dar mais informações aí. Fabrini, coordenador pedagógico. Fabrini, pode falar. O curso, a gente está com uma turma que iniciou agora em agosto, né? Vai começar o segundo módulo em agosto agora, né? Já teve o primeiro módulo. Né, Fabrini? Isso, é uma turma híbrida. O que é essa turma híbrida? São 5 módulos, 5, 6 módulos online, ao vivo, com o próximo módulo, com o 6º módulo presencial no Instituto e desfrutando de toda aquela belezura, de todo aquele acolhimento que o espaço do Instituto oferece para cada um de nós, né? Então, eles são módulos que acontecem online, uma vez por mês, ao vivo, né? São 18 módulos, e isso que o Rogério chamou hoje a atenção da gente, né? É super importante porque é uma grade nova. Além das neurociências, a gente está aprofundando as questões da física quântica, reforçando, né, os módulos que vão ajudar a gente a aprender e a desenvolver os recursos terapêuticos transpessoais, como sonhos, mandalas, as terapias integrativas e tantas outras, né, que cumprem um duplo objetivo, que é ajudar a gente a percorrer esse caminho do autoencontro, do autoconhecimento, da autodescoberta, e ao mesmo tempo de oferecer ferramentas de que a gente, como terapeuta, ali na relação com o paciente, para ajudá-lo também a fazer esse percurso, tenha condições de fazê-lo. Tá certo? Fabrini, estão perguntando quando é o módulo da neurociência, você lembra? Da turma 21? Ele vai acontecer, se não me engano, março, abril de 2025. Março, abril de 2025. Mas a secretaria pode confirmar essa informação amanhã para nós. E a gente tem divulgado também que os módulos, eles podem ser feitos por pessoa avulsamente, né? Sim. Às vezes a pessoa já fez a pós-graduação e não teve esse módulo na sua pós-graduação e quer fazer o módulo agora avulso. Pode também, a gente tem divulgado no Instagram. Sim. E aí, só aproveitando aqui e lembrando que em novembro o professor Roberto Crema vai estar em Belo Horizonte no dia 22, na sexta-feira, fazendo uma palestra aberta ao público. As inscrições já estão se encerrando, né? E ele vai estar no sábado e no domingo, junto com o Rogério, desenvolvendo um módulo de pedagogia transpessoal, que tem muito a ver como é que a gente pensa nesse momento, né? E como é que a gente se articula melhor para contribuir para os processos educativos das pessoas a partir das ferramentas da transpessoal. Tá bom? Então fica aí o convite, a secretaria tem informações sobre isso. Muito obrigada. Gente, vamos finalizar. Gratidão enorme a todo mundo. As outras colaboradoras, a Fátima e a Ida, o Antônio, que estiveram com a gente, a Adriana, né, que está dando suporte. Toda a equipe, né, toda a equipe sustentando o trabalho. Muito obrigada, boa noite, boa semana. E na primeira oportunidade estejam conosco lá no IRC. Isso aí. Valeu demais. Até logo. Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Vai ficar gravada a live no YouTube, viu, gente? Quem entrou atrasado, entrou no finalzinho, depois pega o início lá. Tchauzinho, obrigada. Tchau, tchau.